Bom, gente, bom dia. Bom dia. Então, estamos hoje no quarto encontro, né? Graças a Deus sobrevivemos. É sempre uma bênção, né? Uma vez por mês, então tudo pode acontecer naquele dia para que a gente não venha, e graças a Deus estamos aqui. Às vezes um grupo oscilante, né? Porque a gente sabe que cada um tem os compromissos, mas a gente acaba sempre retomando, e cada aprendizagem, seja lá quando for, o pouquinho que for, é sempre bom, né? Então sejam bem-vindos e que a gente possa continuar aí aprendendo, né? E como eu falei já nos outros encontros, é sempre uma aprendizagem, porque a gente acaba tendo que preparar a aula, então a gente acaba também repensando, né, na nossa infância, no mundo que a gente quer, então é sempre uma aprendizagem para todos nós, né? Como o Bernardo já falou nos outros encontros, não é porque a gente está aqui que a gente está querendo ensinar, a gente também aprende à medida que a gente está estudando, né? Então a gente agradece a Deus essa oportunidade de ter essa motivação para compartilhar aqui. Então, como a gente falou nos outros encontros, a gente está seguindo esse livro do Isamitiba, né? Então quem tem internet pode até pegar as palestras dele, né? Ele já não está mais entre nós, mas as obras estão, né? Então, mesmo que a sociedade muda, que os valores mudam, mesmo aquilo que está ultrapassado faz a gente pensar no que a gente concorda ou não, se precisa voltar ou não. Então, mesmo aquilo que a gente considera errado ou ultrapassado, é importante para a gente pensar que não quer que volte, né? Ou que foi um bom modelo que pode servir para hoje também, tá? Quer falar? Senão eu não se presta a falar. Então a gente está no quarto capítulo do livro, né? Que eu estou seguindo esse livro. Eu não sei se vocês lembram, né? Nos encontros anteriores a gente falou da educação do não, né? Da importância de quão traumático é. Uma das primeiras palavras que a criança aprende é o não. E já é o primeiro trauma que ela tem de emburrar, e aí quando ela aprende também ela repete, né? Não, não. E hoje ele fala da educação do sim, né? Em contraposição a esse não, mas o sim pensando o quê? Nas responsabilidades da criança também, né? Então, claro que a gente tem que hoje pensar o que é dever da criança, que pode ser exploração. Então, por isso que eu até trouxe o texto Pequeno Polegar para a gente pensar. E o que é, às vezes, aquela atividade que a gente atribui para a criança, como aquilo pode fazer ela aprender a ser um ser humano melhor, né? E a gente não está falando de grandes responsabilidades, às vezes responsabilidade das coisas dela, de juntar o brinquedo dela, né? De ter a disciplina de horário, de comer, né? Nem que depois ela rompa com isso, né? Porque quem me conhece sabe o quanto eu sou desorganizada. Até por questões de saúde eu sou um mau exemplo, né? Eu brinco até que quando eu estou com crianças, eu acabo me organizando por causa das crianças, né? De modo geral, eu sou extremamente desorganizada com o padrão da sociedade. Eu gosto da noite para estudar, de manhã é sempre um sacrifício. Mas chega um momento da vida que a gente pode ter essa escolha por toda a vida que você organizou, as escolhas que você fez. Eu escolhi ser professora, então eu posso dar aula. Eu sempre gostei de dar aula à noite, das 7 às 11 da noite. Então você acaba fazendo opções depois de acordo com o seu biológico, né, com as suas aptidões. Mas tem uma frase, né, até que soa agressivo, né, as pessoas falarem assim: enquanto você morar por aqui, você que está com um filho adolescente, né, já deve ter dito isso várias vezes, enquanto você morar aqui, você vai seguir as minhas regras, né, que hoje é tido até como um desrespeito ao filho, mas existe, tudo para funcionar precisa de regras, e quem está no poder ou gerindo tem que estabelecer algumas ordens mesmo, né? Porque senão as coisas não funcionam. E quando eu sempre coloco lá na propagandinha, né? A educação de um mundo começa em casa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é que em casa pode tudo. Não, em casa você tem que ensaiar para a realidade, para que não seja tão traumático.
Então, ele vai ter que ter regra de horários, porque quando sair para o mundo, né, para trabalhar, ele vai ter que seguir regras, né? Por isso que as crianças são tão agressivas hoje nas escolas. Por quê? Porque em casa não tem a regra. E quando chega alguém que vai pôr regra, é o chato. Porque em qualquer momento da vida, as regras, os limites são dolorosos. Então, se não forem na infância, vão ser na adolescência. Se não for na adolescência, vai ser na velhice. Então, qualquer momento vai ser difícil. E como eu falei, não é que em certo momento você não vai ter essa opção, né? Só que nem sempre você vai poder pôr em prática essa sua vontade, né? Eu tenho afilhados que estão na faixa dos 20 anos, então eles falam, eu quero morar sozinho para fazer o que eu quero. Aí eu falo assim, Só que aí quando você morar sozinho, você vai ver que não dá para fazer o que quer, porque tem que juntar dinheiro para pagar a conta. Você está cansado porque você teve que arrumar a casa, então você não vai conseguir sair para as baladas, né? Então, na verdade, a vida sempre vai cercear esse limite, o que é vontade e o que é permitido pelas circunstâncias, pela questão financeira. Então, a gente acaba tendo que experimentar isso. Quanto antes, menos doloroso vai ser. Então, se a gente experimenta lá na infância, e a primeira tentativa de burlar as regras é do bebê com choro, né? Então, se ele chora e ele só consegue as coisas com choro, ele vai entender o quê? Que esse é a artimanha dele. Agora, se ele chora nos momentos de dor, não é que a gente está falando que não se deve acolher essa criança, mas aí você vai conseguir identificar quando é choro de manha, quando é choro de dor, né? Então aí vai ter uma outra função de acolhimento mesmo. Então ele vai entender. Tem uma cena que eu gravei com o meu afilhado, andando com ele no escorregador, e ele desceu e olhou assim para o lado e chorou. Acho que ele procurou a mãe e chorou do nada. Eu saí e fui me esconder, deixei ele chorando. E aí quando eu apareci, ele sorriu. Aí eu até falei para a mãe dele, falei, olha, você vai ver a filmagem e vai achar que eu larguei seu filho. Mas o que aconteceu? Ele tem que associar que as coisas boas aparecem quando ele sorri e não quando ele chora. Porque não era um choro de dor ali, era o de cadê o mundo à minha volta, né? Minha mãe, né? Então a gente tem que, claro que é muito difícil a gente pensar em tudo isso no processo de educação, né? Quem está de fora pensando teoricamente é muito mais fácil, mas existem algumas práticas que vão facilitar depois a convivência, né? Então, às vezes aquilo que você faz nos 2 primeiros anos da vida da criança vai facilitar a sua vida de educador também, né? De pai, né? Então, por isso que a gente às vezes tem que pensar. Só completando a gente tem uma frase que fala, a vida ensina, né? E ela ensina mesmo, mas a gente quer tentar, naturalmente como todo pai e mãe, a gente tem uma tendência de querer que o filho sofra menos, ou pelo menos menos do que você sofreu. E aí você tenta ensinar ele para exatamente não ter esse negócio da vida ensina. Então, e uma das formas é dando limite. Se você não der limite, a vida vai dar limite. Uma hora, por mais que você seja rebelde, fora da lei, até se você for bandido, uma hora a vida vai ensinar. Mas por que não a gente tentar sofrer menos, aquele ser que está sob o nosso cuidado, que Deus deu para a gente cuidar, sofrer um pouco menos, né? Então, eu acho que só que dá trabalho. É mais fácil às vezes simplesmente você fingir que não está, não pode pegar o celular, ver o tablet. Eu vou fazer outra coisa, estou lavando louça, eu não consigo parar para fazer outra coisa. Então, mas realmente aí é uma questão mesmo de caso a caso, de cada cabeça, é uma consciência, mas de falar, vamos esforçar um pouco mais para dar esse limite. Aqui na Fundação a gente tem muito isso de também ajudar vocês na questão de dar limite. Eu acho que a gente é conhecido por ser uma organização que tenta pelo menos ter algumas regras que são cumpridas. A Rosa mesmo fala que às vezes a criança aqui não pode falar palavrão. Ele já vai falar na escola. Você como que não fala aqui, fala na escola? Teoricamente é o mesmo tipo de ambiente, né? Então, realmente a gente trazendo, às vezes a gente permite que algumas coisas sejam feitas porque a gente está cansado, nem está com paciência, por qualquer motivo, essas coisas vão, no longo prazo, virando um monstro, vão ficando cada vez maiores. E alguma hora a vida vai dar o limite, só que vai dar lá na frente.
e talvez doa muito mais do que doeria um não, ou uma bronca, ou um castigo, né? Então acho que... E como a gente falou no encontro passado, né, permissividade não necessariamente é sinal de amor, às vezes é negligência tanto quanto era o autoritarismo antigamente, que não se podia ter afeto pelo filho, né? Então a gente às vezes busca um outro modelo, mas comete os mesmos erros, porque é tudo sem pensar nas consequências que isso vai ter, né? Uma das coisas que ele fala também é do comportamento que a gente acaba estimulando, ou que o pai tem, ou que estimula no filho, o estilo vegetal, o estilo animal, o estilo humano, né? As plantas, elas, claro que agora já tem estudo de que elas também têm manifestações, né? Até com música, mas de modo geral, quando a gente pensa numa planta, ela age para buscar o alimento, não, ela é mais passiva, né? Espera a chuva. Tem até aquele provérbio, aquele trecho bíblico que fala: olhai os lírios do campo, quer dizer, Deus é que cuida, né? Então tem criança, tem pai que é assim, que espera de Deus as coisas acontecerem, né? E a criança acredita nessa mágica também, né? Assim, de que as coisas caem do céu, né? Não que o pai, para ela ter alguma coisa que o pai teve que trabalhar, ela acredita no mau sentido do Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Essas figuras são importantes, sim, mas você também tem que falar de onde vêm as coisas, né? E que se elas quebram, é um prejuízo, né? Se você não gerencia a comida, vai acabar, né? Então que não aparece do nada, né? O estilo animal já tem uma movimentação, mas é muito instintiva, né? E alguns animais a gente sabe, eles caçam, comem o que tem, aí fica meses sem, né? Sem comer, vai vivendo por períodos, né? Então tem muita gente que é assim, tem os bens, aí esgota, né? Enquanto faz aquela compra do mês que dura uma semana, né? Enquanto tem os docinhos, come tudo de uma vez. Então é esse que vai esgotar as coisas dependendo da vontade. Muitas vezes sem olhar o outro, sem ter essa noção de tempo, de que precisa programar. Então é muito instintivo. Hoje eu quero, eu faço. Hoje eu não quero, eu não faço. Então é bem o instintivo, tá? E aí ele fala que a gente tem que educar para o estilo humano, que é gerenciar essas nossas vontades, esse nosso planejamento, e principalmente pensar que tudo tem consequência, né? Que a gente pode fazer escolhas muitas vezes, só que tem consequência. Hoje o que eu mais vejo lá no Facebook ou nessas mensagens de autoajuda é: seja você mesmo, né? Será que sempre a gente pode ser a gente mesmo, falar o que quer? Pode, se você aguentar o tranco, né? Aí eu vou usar até um termo. Eu vou falar o que eu penso. Tá, mas você pensa isso mesmo, né? Foi no momento de raiva ou de achar que é superioridade, né? Quanta gente, de vez em quando aparece alguém que ganhou, que acha que ganhou na loto. Eu gosto bastante desse exemplo. E aí a pessoa pede demissão, xinga o patrão, xinga os vizinhos, fala: agora eu mudei de vida. E aí, quando ele vai ver, o bilhete não foi registrado. E aí ele perdeu tudo. Então você pode falar o que você pensa, mas você tem que pensar nas consequências. Você pode comer tudo, fez a compra lá, vou comer todo o pote de sorvete, vou comer todos os doces. Pode, mas vai acabar, porque aquela compra, né? O cartão de crédito que a gente sempre usou, muita gente acha que o cartão de crédito, tem o cartão de crédito, não precisa pagar, né? E sai gastando, né? Então... Minha filha mesmo falava: você não vai no banco e tira mais dinheiro. Não é só pôr o cartão lá e pôr o numerinho e sai o dinheiro. Não é bem assim. Tem que ter lá no saldo, né? Tem que encher o potinho de novo para poder gastar, né? Outra crítica que as pessoas têm do cofrinho, da mesada, eu acho uma boa estratégia para a criança, porque a questão da materialidade, né? Tem a fase que a criança ela só enxerga a materialidade, né?
E é igual as moedinhas, se você der um monte de moedinhas e der uma de R$1, ela acha que vale mais a quantidade. Então, para você ir trabalhando isso, né? Olha, a gente vai encher o cofre, não por muito tempo, né? Porque a moeda precisa circular, para você comprar, para a gente comprar o presente de Natal. Não aparece, né? Então, para mostrar isso, que tem que ter o planejamento. Então, tem gente que fala, não pode dar mesada. Não, eu acho que ela tem o valor de que precisa esperar, né? A gente falou muito da questão da espera, que hoje é o imediatismo, né? E aí a gente não vence, porque tem sempre um celular novo, tem sempre uma roupa nova, tem sempre um tema de festa novo, tem sempre uma personagem nova. Então, se a gente for se levar pelo consumismo, a gente não vence, né? Então eu vou falar um pouquinho da história do Pequeno Polegar. Algum adulto aqui lembra dessa história? Pequeno Polegar? Não? Ah, que bom. Que bom, né? Porque aí a gente vai aprender. Então, tem algumas versões, né? Tem outras que a mãe repreende, porque ele chega com a bota. Mas tem alguns elementos aí comuns ao conto que a gente viu no encontro anterior. E alguém pode dizer o que achou de parecido lá com João e Maria? Vocês estão muito calados. O que mais? Então, tem sempre alguém mau, né? O que mais? Mas o João e Maria, os pais, o que os pais têm que fazer em relação aos filhos? Entregá-los, né? Então lá como João e Maria, chega um momento, lá eram só 2, né? Aqui são 7, né? Então, como a gente falou no encontro anterior, durante muito tempo era tradição no Nordeste, né? Os pais se entregarem para as madrinhas, né? Que era alguém de melhor condição, para cuidar e, de certa forma, a criança se tornava uma trabalhadora, né? Nesse caso aqui, eles entregavam para a floresta, né? A gente falou também, né, que a floresta pode ser uma metáfora, né? Qual que é a nossa floresta hoje aqui, que as crianças correm os perigos? A rua, né, as amizades, né? Mas aqui tem uma história bem bonita, como do João e Maria, né? A questão dos irmãos, né? Essas histórias sempre me emocionam. Eu brinco que eu sou órfã de irmãs, né? Eu perdi uma irmã. Então, essa questão da amizade, embora os pais deixem os filhos, os irmãos acabam se ajudando, né? E isso é condição comum. Os pais que deixam as crianças em casa, né? Você sempre fala da sua irmã com muito carinho, né? Que acaba, às vezes, um irmão assumindo o cuidado. É triste, de certa forma, porque a criança teria que ter a fase de brincar, ter o direito a ter os pais por um período, pelo menos, mas essa é a realidade. Como a gente falou, a gente às vezes tem que lidar com essa realidade e tentar fazer o melhor possível. E aí os irmãos acabam assumindo o cuidado, né? E às vezes os irmãos acabam tendo uma afinidade muito maior. Ou não, né? Pode ser os melhores amigos ou inimigo mortal, né? Igual na minha casa. Porque, assim, sei lá, né? Não, é aquele negócio, também são humanos, né? Então, e aí tem um monte de irmãos, aí você vai lidar com as várias realidades, né, também. Né? 7, igual aqui. Você teve quantos irmãos? 9. Então, tem de todos os tipos de personalidades, né? Então, independente, tem até uma frase que eu vi essa semana no Facebook, que o sangue nos torna parentes, mas não necessariamente o amor, né? A convívio, eu brinco que é uma predisposição para a gente amar, porque se Deus, se está na Bíblia, né, amai os vossos inimigos, que dirá os parentes, né? Então você já tem que ter uma abertura. Nem estou falando da condição ainda religiosa, né, da espiritualidade, que muitas vezes, né, segundo os preceitos, a gente escolhe essa família, ou ela é a que foi possível, né?
Então, essa realidade de vários filhos e ter que lidar com essa realidade de, às vezes, deixa aqui, todas as histórias são traumáticas porque eles deixam, né? E claro que tem umas outras questões para a gente pensar, né? Sempre, como lá no João e Maria, eles invadem a casa da bruxa. E claro que ela é falado que é sempre alguém negativo, né? Igual aqui o gigante. Mas a gente também tem que discutir até que ponto também a gente não justifica que o outro é ruim para a gente justificar que fez alguma coisa errada. Então isso também é uma outra discussão que a gente tem que ter, porque ele foi, pegou a bota, né? Então isso também é errado. Então tem, na versão original, a mãe repreende, né? Fala que ele deveria trabalhar, que ele não devia ter pego as botas do gigante, né? Então também isso é errado. Mas tem essa questão de como os pais às vezes têm que lidar, né, com esse número de filhos, né? Claro que não deixar, né, a sua própria sorte. E a gente sabe também que muitos pais, durante muito tempo, atribuem a responsabilidade do sustento, né? Como a gente viu aqui o final, ele acaba trabalhando e trazendo sustento para a família, né? E a gente vê, hoje a minha comadre também, a gente vê nessa realidade escolar que muitas crianças acabam sendo, seja aquela que pede no farol, seja aquela que tem que trabalhar, e mesmo aqueles artistas, né? Porque a gente fala assim, ai, coitadinhos, mas até os artistas, né? Então a gente vê as personagens às vezes de novela, que são feitas por crianças, até que ponto essa criança também não está sendo explorada? É porque a gente fala, não, é positivo, é fama, né? Então pensar também no que, né, na fase que a criança está vivendo, se aquilo não está negligenciando outras realidades, né? Aí eu sempre assisto ao depoimento da Simone, ela fala, não, que ela brincava, a mãe tinha um cuidado, acho que a Maísa também falou isso, mas até que ponto a criança não tem uma agenda? Então até eu falo assim, mas a criança em casa tem a responsabilidade de cuidar da casa porque tem que ajudar o pai, mas mesmo aquela criança, que às vezes é fruto de pais que têm um poder aquisitivo, tem uma agenda que nem um adulto acompanharia, né? Acorda, vai fazer balé, depois vai fazer o inglês, depois brinca, aí todo dia tem uma festa. Isso também às vezes é um desrespeito à realidade biológica da criança, que não dorme, que tem uma agenda. Fora aquelas outras questões que a gente falou no encontro passado, crianças novas que usam maquiagem, que usam roupa que não são típicas da idade, nem infantilizada e nem prematuras, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, porque nem sempre tudo que parece positivo é positivo, e nem tudo que parece negativo também é, né? Como a gente falou das questões das responsabilidades, então não posso pedir para a criança nem arrumar a cama porque é exploração, né? Que tudo hoje é direito, não, é a cama dela, é o brinquedo dela, né? Então eu não vou exigir que ela faça algo que não é típico da idade, mas desde pequenininho, jogou o brinquedo no chão, vai pegar, porque é típico da criança jogar, né, as coisas, a chupeta de raiva, então você fala, você vai pegar, né? Então tudo tem que ser fruto de uma reflexão. Então quando ele fala aqui que a gente pode ter o estilo vegetal, animal, humano, é pensar o que a gente quer ser. E o que a gente nasceu para ser é vegetal, que espera tudo, é animal que chega só o instinto, né? Outra reflexão hoje que a gente tem muito de falar do instinto, que tudo é sexualidade, né? Como se fosse só isso. A gente não é animal. A gente não é animal, a gente é humano. A gente consegue mensurar os desejos, as raivas. É isso que nos faz humanos. Diferente de um animal que é instintivo, que não é tão maravilhoso como todo mundo fala, né? Porque tem esse senso comum de que o animal é o melhor amigo do homem, o cachorro, que eles são bonzinhos. Tá, tem muito animal que tem esse instinto domesticado, mas tem muito animal que na natureza mata sim,
mata, deixa o mais velho morrer, ele não vai gastar o alimento com aquele que já está com uma certa idade. Então não é tudo lindo e maravilhoso como as pessoas falam, é animal, eu prefiro animal do que gente. Não, depende qual é o animal, né? Então a gente às vezes pega as verdades pela metade. E o humano é essa capacidade de pensar e de sentir. Então toda escolha deve ser fruto dessa reflexão, essa busca para a gente tentar ser um ser humano melhor. E o primeiro ser humano melhor é para a gente mesmo, né? Então, quando eu falo melhor, a gente mesmo é tentar vencer esses traumas que a gente tem, que a gente traz da nossa própria história, é tentar ser melhor pais, né? É sempre uma tentativa, né? E que a gente consiga aí, pelo menos todo dia, com toda a reflexão, ser sempre melhor do que a gente era antes de começar a pensar na coisa. É isso que a gente propõe aqui. Vocês estão muito calados hoje, eu pareço pastora pregando. Falar alguma coisa? Senão eu desinvesto. Falem que eu escuto. Olha, como é que vocês se sentem, o que vocês pensaram das histórias? Quais as expectativas para o Natal, para o ano que vem? Porque só estão falando de 2018. Já estou até assustada. Uma coisa comum às histórias de criança é que o herói é quase sempre o filho mais moço, que é o caso do Tempo Polegar, ele era o último. E a razão disso é que é normal o mais velho virar do mais novo, mas é nítido, é uma história. Quando o mais novo é que toma conta de tudo. Então, é muito mais heróico você salvar a sua família se você é o filho mais novo. E isso aí. E acho que também os pais também pressupõem, você até falou, né, do seu último filho, que você vai amadurecendo como pai, às vezes os erros que você não cometeu, né, acha que não cometeu, você tem uma outra experiência, então esse nasce mais fruto de uma maturidade da educação. Então, todos os outros acabam educando, e o pai também, ou às vezes vem numa época melhor, que você planejou, né? Então esse às vezes vem com mais conforto, né? Mas é um traço comum a todas as histórias infantis, essa história do filho mais novo, que é o herói. Então, o pai oferece, você quer bênção ou dinheiro? O mais velho pede dinheiro, o segundo também pede dinheiro, o terceiro pede a bênção do pai e dá muito mais certo. É sempre essa a história. Porque... o filho pródigo também. O gato de botas, né? Hein? O gato de botas. O gato de botas é essa história, mas isso é uma coisa outra, rosa branca, rosa vermelha e... de certa forma... Com gato. De certa forma, a Cinderela, as outras filhas não é irmã dela. Falando um pouco também da fundação, né, a gente está promovendo esses encontros. Eles são encontros de reflexão, né, da gente pensar junto, e por isso a gente não está aqui querendo fazer um discurso, uma conversa. Naturalmente essas coisas vão acontecendo com o tempo, quando vocês se sentirem mais à vontade de falar, né, ninguém tem pressão de falar e nem precisa falar bonito não, é uma conversa mesmo. E também para a gente pensar a fundação, né, a gente tem refletido bastante do papel da fundação na comunidade, como a gente está aqui, né, são 40 anos, e obviamente em 40 anos as pessoas foram mudando, só que a fundação continua com o mesmo papel original, de ser um espaço para as crianças, né, para não ser a floresta, a gente ser um lugar que não é a floresta nem o castelo do gigante, mas como se for, né, nosso desejo, nossa intenção é que seja a extensão da casa da criança. A gente não é uma escola, né, a gente pode ser uma escola da vida, mas não uma escola, de aula. Mas a gente ajuda com lição, a gente tem alguns projetos. E uma das coisas que a gente sente muita vontade é da participação das famílias ser mais e mais intensa. Então,
posso até ser repetitivo, mas as portas estão abertas para as famílias, né? A gente está aqui para zelar pelo prédio, zelar pelas crianças, zelar pelo que está escrito no que a gente chama do estatuto. O estatuto da fundação é como se fossem as regras da fundação, o que pode e o que não pode. E elas são claras, e todo mundo pode ter acesso ao estatuto, vocês podem ler, vocês entenderem o que a fundação é. E o que a gente disse? Que sem a participação das famílias, aqui, ou seja, a gente perde. Porque a gente sabe que aí não, porque aqui está todo mundo junto, tem muito conhecimento, muito amor, muito braço, tudo é bem-vindo, não? E a gente está aqui nessa que a gente chamou de escola de paz e de paz. Por que a gente chamou de paz? Né? Porque escola de paz poderia parecer que a gente está ensinando os pais, mas não é isso que a gente quer dizer. É escola de paz e de paz, quer dizer, junta as duas coisas. É paz, quer dizer que a gente está aqui para compartilhar. E a gente, obviamente, a gente pensa, tem toda a sua história de educadora que você está trazendo. É a minha história que é E de fruto dessa casa, né? O tio Paulo foi meu mentor, meu padrinho. Não, foi sim. Ele é humilde, mas muitos dos meus valores foram aqui. Você que brilhou. A minha amiga Patrícia, que a gente tem mais do que uns 25 anos, uns 30 anos de amizade, né? Aqui, então é irmã pela casa, então a gente quer que isso continue, porque continuar a semeadura, porque um dia a gente não vai estar aqui, mas a gente quer ter passado e deixado história para a humanidade. Então quando a gente fala paz é isso, porque a gente quer um mundo melhor. Né? Vocês podem deixar esse, a gente chama de legado, né? Uma palavra muito usada hoje em dia, legado, mas, ou seja, alguma coisa que vai perpetuar. Às vezes um ato de vocês aqui, uma palavra, algo que vai continuar ecoando, né? Vai continuar nos ouvidos das pessoas. Tal pessoa ajudou um tempo aqui, fez alguma coisa. Eu acho que para a gente reforçar esse espaço da gente, independente de chamar escola de pais e de pais, reunião de pais e mães, pode chamar o que quiser, mas é ter um espaço para a gente encontrar. Né? E a gente criando, a partir desse espaço, ninguém sabe onde vai chegar, mas criando mais... A gente está caminhando, né? A gente não sabe onde vai chegar, mas estamos em movimento. Quem quer estar mais próximo, eu acho que a fundação, a gente, pelo menos do tempo que eu estou aqui, as crianças estão sempre muito aqui dentro, mas as famílias a gente gostaria que tivesse mais. Eu acho que agora a gente está tendo esse espaço, a gente quer reforçar esse espaço. É um desejo nosso, da nossa equipe, para a gente estar mais perto de vocês. Entender melhor vocês também. E também, como a gente falou, né? As crianças estão aí assistidas e a gente quer também ter esse momento nosso de igual para igual, né? Dos nossos idades, né? Voltar a ser nossa mocidade, né? Então é importante esse momento nosso também. Eu acho que à medida também que a gente for solidificando isso, a gente vai nos cafés, às vezes a gente conversa de outras coisas, é o nosso momento também. A gente não pode mudar o mundo se a gente também não tiver melhor. Então é um momento nosso, do café, dos abraços. Eu acho que para mim tem sido muito proveitoso, né? Sempre tem que tomar comidinha aí também para ninguém passar mal, não. Então eu acho que é isso. Você quer falar alguma... Então a gente vai ter uma reunião agora que o pessoal está aqui da coordenação, e depois a gente se junta com vocês no café.